Olá, 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 olá! Vamos continuando a nossa leitura? Nós estamos lendo o clássico livro do Joaquim Nabuco chamado Minha Formação, que é uma autobiografia muitíssimo interessante deste grande brasileiro ah, que viveu ali então no segundo reinado, Dom Pedro II, por ali. Ele é testemunha ocular do que aconteceu naquele período. E ele nos traz ideias gerais da formação dele, do que ele pensava sobre aquele momento, do que ele pode nos trazer e quem sabe até contribuir para a nossa ideia sobre o Brasil de modo geral. E o mundo também, né? Por que não? Legal? Continuando então, agora vou ler o capítulo chamado Traços Americanos. Então, o livro nós estamos lendo por parte, vagarosamente. Estou na página 130. O livro tem 230 páginas. É um livro que está sob domínio público. É muito fácil de localizar. E vamos ver o que a gente consegue fazer hoje aqui. Legal? Então, vamos lá. E vou, obviamente, se você já está nos assistindo aí, nos vendo, vou intercalando com uma ou outra ponderação que espero que seja do seu agrado. Traços americanos. Vamos lá. Dos Estados Unidos não vi senão muito pouco, como da Inglaterra. Por isso, as impressões que reproduzo devem ser entendidas como impressões de Nova York e Washington, quase que exclusivamente. Por uma circunstância fortuita, pude ficar em Nova York quase todo o tempo que passei na legação do Brasil. O meu ministro, o Barão de Carvalho Borges, de quem conservo a mais grata recordação, estava de luto, por isso se ausentara de Washington e vivia em Nova York, incógnito, ao contrário de outros colegas seus, contra cujo realce aos bailes e recepções da Quinta Avenida, os jornais de Washington em vão reclamavam. Além das duas grandes capitais da União, a política e a cosmopolita, conheci somente Filadélfia, durante o centenário, Saratoga, durante uma convenção nacional, e Niágara e Boston, que me fizeram perder Newport. A ideia, porém, que tenho é que quem viu Nova York e Washington viu tudo. Viu tudo mesmo o que há de ver nos Estados Unidos, excetuando somente as poucas cidades a que se podem chamar cidades históricas que têm o cunho das suas tradições próprias. Quem viu Buffalo, São Luís, São Francisco, Chicago, não viu, porém, Nova York, como quem viu Saratoga não viu Newport, ao passo que Boston, Nova Orleans não têm semelhantes. Para o engenheiro, para o inventor, para o arquiteto, para todo economizador de tempo e trabalho, para quem admira acima de todos o gênio industrial deste século, os melhoramentos que ele tem introduzido na ferramenta humana, os Estados Unidos são de uma extremidade à outra um país para se visitar e conhecer. É ele, talvez, o país onde melhor se pode estudar a civilização material, onde o poder dinâmico ao serviço do homem parece maior e ao alcance de cada um. De novo, me parece que essa aqui é a ideia generalizada que a gente tem dos Estados Unidos, né? Que de, de tudo que se pode fazer lá, de tudo que o território norte-americano pode oferecer às pessoas. Que ainda se pensa muito assim, né? Em certo sentido, pode-se dizer dele que é uma torre de Babel bem-sucedida. Na ordem intelectual e moral, porém, compreendendo a arte, os Estados Unidos não têm o que mostrar. Há certa ordem de cultura,
Toda cultura superior quase não precisa, para ser perfeita e completa, de adquirir nenhum contingente americano. Então, me parece que ele está desdenhando da cultura americana. Eu quero lembrar aqui, me perdoe se eu lembrar errado, inclusive. Acho eu que o grande legado da cultura americana, assim, cultura popular que é, acho eu, né? Então, com um grão de sal isso aqui, né? Nós devemos ao cinema americano, né? Que no tempo dele, me parece que não havia, né? Então a gente deve hoje, ao meu juízo, um legado de cultura popular americana muito mais devido ao cinema americano. Não sei, é a minha impressão. Na época dele, Joaquim Nabuco diz que, do ponto de vista cultural e intelectual, compreendendo a arte, os Estados Unidos não têm o que mostrar. Mas vamos lá. Da política, a impressão geral que tive e conservo é a de que uma luta sem o desinteresse, a elevação de patriotismo, a delicadeza de maneiras e a honestidade de processos que tornam lá na Inglaterra, por exemplo, a carreira política aceitável e mesmo simpática aos espíritos mais distintos. O que caracteriza essa luta é a crueza da publicidade a que todos que entram nela estão expostos. Como antes eu disse, não há vida particular nos Estados Unidos. Para a reportagem, não existe linha divisória entre a vida pública e a privada. O adversário está sujeito a uma investigação sem limites e sem escrúpulos, e não ele somente, todos que lhe dizem respeito. Se um candidato à presidência tiver tido na mocidade a menor aventura, terá o desgosto de vê-la fotografada, apregoada nas ruas, colorida em cartazes, cantada nos music halls, por todos os modos e invenções que o ridículo sugerir aparecerem mais próprios para captar o eleitorado. Isso porque ele não conheceu os nossos dias, que é a internet, né, gente? Continuando aqui, página 131. O político, aliás, a campanha contra Tilden foi feita com uma revelação de que ele tinha uma vez iludido o fisco a respeito do seu rendimento profissional. O político é entregue sem piedade aos repórteres. A obrigação destes é rasgar-lhe, seja como for, a reputação, reduzi-lo a um andrajo, rolar com ele na lama. Para isso, não há artifício que não pareça legítimo à imprensa partidária. Não há espionagem, corrupção, furto de documentos, interceptação de correspondência ou de confidência que não fosse justificada pelo sucesso. O efeito de tal sistema pode ser demoralizar a vida privada, pelo menos a dos que pretendem entrar para a política. Se há moralidade no terror causado por um desses formidáveis expuchures eleitorais, os franceses diriam chantagem. A vida política, porém, ele não tem normalizado. A consciência pública americana é muito inferior à privada. A moral do Estado à moral de família. De certo, nos Estados Unidos, os chamados ringues, nós diríamos quadrilhas, os roubos públicos e sindicatos administrativos são denunciados e investigados como não o seriam talvez em nenhum outro país. O americano, não tendo pena dos adversários, julgando-se obrigado para com o seu partido a reduzi-los à condição mais humilhante,
a expeli-los a um por um, sendo possível, da vida pública. Mas, desde que a corrupção reina nos dois partidos, que ambos têm as suas chagas conhecidas, as suas ligações comprometedoras, todas as campanhas a favor da pureza administrativa têm muito de insincero, de simulado, de convencional, o que não acontece com as investigações da vida privada. Estas, sim, encontram em toda parte a unidade do sentimento e da educação religiosa do país para escoá-las. A consciência em voga entre os políticos tem a sua casuística especial. Isso não quer dizer que na política americana não haja um tipo muito diferente do politician, ou como os antigos lhe chamariam, do demagogo, que, ao lado da consciência elástica, insensibilizada para todas as espécies de fraude, de corrupção, de chicana como males inevitáveis da democracia, não existia a honra, o decoro, a imaculabilidade. Há homens na política respeitados em todo o país e que ambos os partidos reputam incapazes da menor indelicadeza no que toca à honestidade pessoal. Não há um só na atividade na luta partidária, porém, a quem se atribua o caráter preciso para repudiar e condenar os seus correligionários, ainda nos piores recursos que tiverem empregado. O homem da mais pura reputação no Senado americano votará sólido, sempre que se tratar do interesse geral do partido. Não havia nada que me desse, na América do Norte, ideia da superioridade de suas instituições sobre as inglesas. Veja que ele está sempre fazendo essa comparação com ou o inglês ou com a cultura francesa, né? Pode ver, está sempre fazendo esse entrelaçamento. A atmosfera moral em roda da política era seguramente muito mais viciada. A classe de homens a quem a política atraía, inferior, isto é, não era a melhor classe da sociedade como na Inglaterra. Pelo contrário, o que a sociedade tem de mais escrupuloso se afasta naturalmente da política. Isso lhe soa familiar? A luta não se trava no terreno das ideias, mas no das reputações pessoais. Discutem-se os indivíduos, combatem-se, pode-se dizer com raios, roetem. Escancaram-se as portas dos candidatos, expõe-se-lhes a casa toda em um dia de leilão. Com semelhante regime, sujeitos às execuções sumárias da calúnia e aos linchamentos no alto das colunas dos jornais, é natural que evitem a política todos os que se sentem impróprios para o pugilato na praça pública ou para figurar em um big show. Trazendo para mais moderno, né, um Big Brother. Olha que interessante, né? Eu faço aqui um paralelo com a nossa política nacional, onde e política municipal também, onde o debate de ideias foge e aí há um debate entre pessoas. Então, há um verdadeiro pugilato. Eu diria, para também atualizar, há um verdadeiro MMA na política. E ele já havia detectado isso no sistema americano, né? O que o nosso se assemelha muito ao sistema americano também. Claro, guardando suas devidas diferenças também. A grandeza do espetáculo que dão os Estados Unidos é tanto maior, eu sei bem, quanto mais baixo o nível do político de profissão. A degradação dos costumes públicos do país, coincidindo com o seu desenvolvimento e cultura, com a sua acumulação de riqueza e de energia, com os seus recursos ilimitados, não quer dizer outra coisa senão que a nação americana
não se importa que administrem mal os seus negócios porque não tem tempo para tomar conta. É como uma fazenda de imensa safra em que o proprietário ausente fechasse os olhos às dilapidações do patrimônio, às dilapidações do administrador, levando-as à conta de lucros e perdas, inevitável em todo gênero de negócios. Aliás, esse posicionamento dele, eu já pensei que, por exemplo, a política nacional se assemelha muito a uma empresa, como ele falou aqui de fazenda, mas no meu pensamento é numa empresa, né, que o sujeito contrata um gerente que ele sabe que vai roubá-lo. Só que esse roubo, esse por fora que o gerente faz, já está na conta de perdas e lucros que a empresa já tem. O dono, aquele que é o acionista majoritário, sabe que tentarão passar a perna nele, mas ele sabe que no final, na contagem geral, vai estar tudo bem, vai estar tudo tranquilo, né? Então, é um pensamento interessante que a gente pode utilizar para a política, infelizmente, para a política nacional. Porque, afinal de contas, os políticos, né, os nossos políticos aqui trazendo para nós, são seres humanos também. Tá? Isso não quer dizer que nós não que tenhamos que ficar quietos também. Pelo contrário, a gente precisa levar sempre essa gente que comete esses desacertos para o banco dos réus, para pelo menos dar um susto, né? Pelo menos dizer, olha, a coisa não está tão simples assim. Mas voltando aqui, estou na página 133. Os americanos deixam-se tratar pelos seus políticos do mesmo modo que os reis da França pelos seus fermiers généraux, sejam causados pela ignorância e incapacidade ou pela corrupção e venalidade. Prejuízos há de sempre haver em toda a administração. Para impedi-los, seria preciso montar um sistema de fiscalização ruinoso para o país, não só pelo seu custo, como porque seria preciso distrair para ele dos negócios e de outras profissões que o país tivesse de melhor. Isto é, o custo da fiscalização às vezes não compensa e mais, muita gente não viria para a administração pública sabendo que é muito rígido, que é muito pautado. Não sei. Vamos lá. Que pode acontecer de pior entregando-se o país à direção de partidos organizados como associações de seguro mútuo e que para isso recolhem uma porcentagem do rendimento nacional? Uma agravação de impostos? Que importa ao americano pagar mais alguns cents no dólar e não se incomodar com a política? Envolverem os políticos, a nação em uma guerra estrangeira, o perigo é muito problemático e a varonilidade do país não teme que o envolvam em uma guerra sem ele a querer e a achar legítima ou vantajosa. O americano sabe que há no seu país uma opinião pública, desde que cada americano tem uma opinião sua. Isso aqui, para mim, já aproveitando, é uma coisa estranha. Eu nunca consegui compreender a opinião pública. Confesso que é uma coisa estranha para mim. E há um tempo eu venho ouvindo falar da opinião publicada, porque a opinião pública pode ser manipulada, não pode? Então, se a opinião dita pública pode ser manipulada, então a opinião pública está correta? Ela é justa e verdadeira? Não sei. É uma força latente, esquecida em repouso, que não se levanta sem causa suficiente e esta raro se produz. Mas não é uma força de uma energia incalculável que atiraria pelos ares tudo que lhe resistisse: partidos, legislaturas, Congresso, presidente.
É, nesse sentido, um grande espetáculo. O governo tem uma capacidade limitada de fazer mal. A parte de influência e de lucros que a nação abandona à classe política está circunscrita a uma escala móvel, isto é, proporcional ao rendimento público, o que permite à profissão vantagens crescentes e progressivas, mas, como quer que seja, está, está circunscrita. A nação deixa-se dividir em partidos, forma a manobra em campos eleitorais e, apesar da massa das abstenções, acompanha os maus administradores dos seus interesses. Mas todos sentem que de repente a opinião pode mudar, tornar-se unânime, adquirir a força de um impulso irresistível, destruir tudo. Nos Estados Unidos, o governo não tem assim a importância que tem nos países onde ele governa. O governo na América é uma pura gestão de negócios que se faz mal ou bem, honesta ou desonestamente, com a tolerância e o conhecimento do grande capitalista que a delega. A corrupção política é, por isso, na América do Norte. Já uma vez citei essa imagem de Boatman, uma simples erupção na pele, enquanto em outros países ela é um mal profundo, visceral. E aqui tem a ver com o raciocínio dele de que a corrupção, de que os maus políticos é, ficam naquela conta ali de perdas que a nação já sabe que vai ter. Como o administrador da fazenda, que ele até citou como exemplo, e eu reforcei falando da administração de uma empresa, né? Só que, segundo ele, lá é pequeno, então dá para administrar. O problema, ele diz que em outros países a corrupção é um mal muito profundo, visceral e que atrapalha o país. Vamos continuando. O fato é que nenhuma impressão guardei dos Estados Unidos de ordem equivalente à impressão inglesa, nem mesmo a de liberdade individual. É certo que o americano, comparado com o inglês, tem o sentimento da altivez individual mais forte, porque não há classe nem hierarquia a que ele se curve. O inglês tem reverência pela posição, pela classe, pelo nascimento. O americano não tem. E isso faz naturalmente que este se considere mais independente no seu modo de sentir do que o inglês. Acho que o inglês tem muito mais é muito mais preso às tradições e por isso não é tão, entre aspas, aqui independente como o americano. É incontestável que a democracia, introduzindo na educação a ideia da mais perfeita igualdade, não sei se democracia é a mais perfeita da igualdade, mas democracia dentre os modos imperfeitos, talvez a mais perfeita, né? Ou o mais perfeito. Mas então a ideia da mais perfeita igualdade levanta no homem um sentimento do orgulho próprio. A questão é saber, tomando o conjunto dos resultados, se as sociedades antigas, onde as influências tradicionais não se apagaram de todo, como a inglesa, antes são, por assim dizer, artificialmente mantidas, não produzem com as limitações de classe uma dignidade pessoal moralmente superior a essa altivez da igualdade. E acho mais também, falou em igualdade e me lembrei de um traço importante, que é o seguinte, porque ele está fazendo aqui uma análise com a sociedade inglesa, né? Para ser mais exato. A sociedade inglesa, você tem uma sociedade de castas também, né? Onde você consegue vislumbrar ali, de um modo geral, a população do chão de fábrica e consegue ver também aquela gente que ronda em torno
da realeza, que são os barões, que são os duques, essa turma toda. Então, essa gente que circunda o poder, me parece, forma uma classe, né? Uma classe importantíssima. Então, essas diferenciações na Inglaterra, por exemplo, não se fazem nos Estados Unidos, que você tem uma grande classe média que é cada um por si e Deus por todos. E assim vamos. Continuando aqui, estou na página 135. É preciso não esquecer, tratando-se do norte-americano, que a igualdade humana para ele fica dentro dos limites da raça. Já não falando do Shin ou do negro, que seria classificado, se vencesse o instinto americano, em uma ordem diferente da do homem. Nunca ninguém convenceria o livre cidadão dos Estados Unidos, como ele se chama, de que seu vizinho do México ou de Cuba, ou os imigrantes analfabetos e os indigentes, que ele repele dos seus portos, são seus iguais. Para com estes, o seu sentimento de altivez converte-se no mais fundo desdém que ente humano possa sentir por outro. No fundo, esse pensamento americano ainda se conserva nos dias atuais, onde o americano parece que o americano comum parece um cidadão alienado do que acontece no resto do mundo, né? Eles se sentem assim o umbigo do mundo. E dentro deles, a gente vê direto nos jornais e na internet as questões raciais que são feridas profundas na sociedade americana e que não foram ainda, não estão muito bem organizadas, não estão saradas. Vamos continuar aqui. Não quisera eu negar a inspiração superior que há no sentimento da igualdade na América, que é uma igualdade, porém não tanto, né? Como no antigo Israel e na antiga Grécia, onde ele foi um sopro de liberdade, de heroísmo, de independência, de que procederam os mais perfeitos tipos na arte e na religião. Aqui eu queria discordar, porque se você olhar a democracia na Grécia, não é a democracia como nós a conhecemos. Não existe, pelo menos até onde eu sei, não existia uma ampla liberdade e igualdade na Grécia. Alguns mandavam mais e outros obedeciam muito mais também, não é? Mas como conceito, como ideia, eu aceito que isso esteja muito ligado à Grécia. Como ele fala no antigo Israel, daí já não consigo tecer considerações, porque eu imagino que quando ele se refere a antigo Israel, ele está falando ali do Antigo Testamento, né? Continuando aqui, é evidente que nesse caminho é a Inglaterra que avança na direção dos Estados Unidos e não os Estados Unidos que retrocedem a encontrar a Inglaterra. Ninguém que conheça o tipo americano, desde os New Boys, que grita os jornais da rua, até o King, o rei de algum imenso monopólio ou especulação, estradas de ferro, minas de carvão, de prata, mercado de algodão, de farinha de trigo, desconhecerá que a característica por excelência do americano é a convicção de que melhor do que ele não existe no mundo. A matéria-prima dos discursos feitos às multidões ou dos artigos de propaganda eleitoral, posso dizer que se contém nessa frase, que ouvi a um dos oradores de um Monster Meeting. A frase é a seguinte, que ele diz que resume tudo. A frase, então, entre aspas. Nos Estados Unidos, ele disse como sempre, in America, quer dizer, nos Estados Unidos, na América, né? Cada homem é um rei e cada mulher uma rainha. Fecha aspas. Talvez fosse paradoxo dizer que o efeito de tal sentimento não pode ser, senão gerar um ilimitado orgulho e que do orgulho renascerá senão a desigualdade, porquanto a igualdade pode ficar entranhada no sangue da raça
o servilismo. Não foi assim sempre com as mais livres de todas as raças e as mais soberbas em todas as democracias? O sentimento, entretanto, de igualdade perante a lei e perante a justiça, qualquer que possa ser o sentimento da igualdade de condição, é maior, é mais seguro na Inglaterra do que nos Estados Unidos. É mais provável que o groom do Marquês de Salisbury obtenha justiça contra seu amo do que o caixeiro de um grande estabelecimento de Nova York contra o seu patrão, se este tiver qualquer influência no City Hall. Nos Estados Unidos, não seria necessário anunciar hoje o seguinte: precisa-se de uma aristocracia. Não. Essa aristocracia já existe, ou pelo menos está se formando rapidamente, como tudo se forma ali. Aristocracia de nascimento, aristocracia de fortuna, aristocracia de inteligência, aristocracia de beleza. O que distingue essa aristocracia, sem títulos nem pergaminhos de nobreza, toda de convenção, mas, apesar disso, uma aristocracia, o que a distingue das outras aristocracias do mundo é não ser política, ser mesmo resultado da abstenção política. Em segundo lugar, e este é o ponto mais delicado da sociedade americana, em segundo lugar, a ideia que se insinuou entre as mulheres desse círculo estreitíssimo de que o gentleman inglês é um tipo superior aos seus patrícios de maior cultura e distinção. É certo que as americanas que preferem casar com estrangeiros para pertencerem às rodas mais exclusivas da aristocracia europeia são poucas em relação às que se casam com compatriotas seus. Mas a aristocracia é em si mesma uma minoria, e não as suas minorias que melhor lhe representam o espírito. Página 137. Essa preferência pelo estrangeiro, por parte da mulher americana, quer me parecer um desastre sensível para o sentimento da igualdade dos americanos. Se o resultado desse sentimento, e é claro que o efeito não é de outra causa, é criar uma aristocracia em que o homem é considerado abaixo do nível da mulher e menos próprio para inspirar-lhe amor e desposá-la do que o Lord ou o Honorable. Em inglês, pode-se dizer que, na mais alta esfera da sociedade, aquele sentimento faliu desastrosamente. Neste ponto, nenhuma alta sociedade sofre de um mal tão deprimente como é a consciência que o homem do mundo americano tem de que sua jovem patrícia, bela e muitas vezes milionária, reputa o duque inglês ou o conde francês um ente superior a ele. Não é o título necessariamente que constitui a vantagem do estrangeiro que telegrafa para Londres ou Paris o seu Veni Vidi Vici dias depois de ter desembarcado. É, em parte, o prestígio, a sedução pelo mundo europeu e a ideia de que só excepcionalmente o americano chegaria a afinar-se com a sociedade inglesa, francesa ou romana, como ela, americana, se afina, mas é principalmente o tipo aristocrático de homem que exerce sobre ela uma fascinação desoladora para os seus compatriotas. Há famílias, e as haverá cada dia mais nos Estados Unidos, que são famílias patrícias, seja pela imensa riqueza, como os Astors, os Vanderbilts, pela magistratura consular que exerceram, como os Adams, os Hamiltons, os Jays, pelas gerações que representam de nomes conhecidos de proeminência social
E é evidente que nessa aristocracia que tende a ter o seu espírito de classe, a ideia de casamento com o estrangeiro ou de superioridade do estrangeiro não pode ser senão a exceção. Mas, em uma sociedade, é preciso levar em conta o sentimento do grupo que atrai nela a maior soma de interesse público. Não há dúvida que, no último degrau da sociedade americana, o prestígio do nobre inglês, dos bons títulos franceses, dos príncipes romanos, vence toda a competição nacional. Está aí uma terrível concorrência, contra a qual é impotente o gênio protecionista do país. Apenas como compensação, poder-se-ia imaginar um drawback em favor dos americanos que casassem na alta sociedade ou finança europeia. Aqui eu lembro um detalhe, né? Porque a nossa colonização, a colonização brasileira, pelo menos parte dela, aquela que vem da Europa, é interessante, e eu vivendo no Sul percebo muito bem isso, é interessante aquelas pessoas que se interessam em buscar documentação europeia. Então, por exemplo, se, digamos, não é o meu caso, mas se a minha família, se os meus ascendentes fossem italianos, tivessem vindo nessa leva de pessoas para o Brasil, provavelmente eu ia me interessar em buscar a minha cidadania italiana com documento e tudo mais. E isso pode representar mais ou menos aí o que ele disse em relação às mulheres, quer dizer, é um prestígio, além de ter um documento europeu no bolso. Talvez seja mutatis mutandis, né? Mas seja de uma mesma origem. Isso tudo que ele falou com isso que eu disse agora. Vamos continuando? Página aqui do 138. Diz o seguinte: uma aristocracia onde as mulheres mais ambicionadas, as que têm a primazia da beleza, né? Da fortuna, da sedução, julgam o estrangeiro quando se trata de amor ou de união mais ao seu nível do que o seu compatriota. Sofre de um desequilíbrio de ideal entre os dois sexos. Não é senão justo apreciar as sociedades pela sua flor, pela sua elite, isto é, pelo que elas mais profundamente admiram em si mesmas e o mundo mais admira nelas. É isso, terminamos esse capítulo só com um adendo. Originalmente o livro, nós estamos agora na página 149. Como ele está em PDF, o PDF que eu venho lendo e venho repetindo está na página 138. Mas não importa, estamos caminhando. Legal? Muito bem, muito bem. Agora, como você sabe, eu coloquei a inteligência artificial para resumir esse capítulo todo que nós fizemos aqui, para a gente fixar um pouquinho melhor essa nossa leitura, e isso vai nos ajudar a compreender um pouco mais o que foi lido. Legal? Então, estou usando o Gemini para fazer isso, e ele diz o seguinte: esse texto do Joaquim Nabuco oferece uma análise das impressões que teve nos Estados Unidos com foco em Nova York e Washington. E ele destaca a natureza contrastante do país, dividindo sua avaliação entre a esfera material e a intelectual / moral. Vamos lá. Os pontos principais até agora trazidos nesta leitura, na leitura do de hoje. Foco geográfico. A experiência de Nabuco nos Estados Unidos se concentrou principalmente em Nova York e Washington, com breves visitas a Filadélfia, Saratoga, Niágara e Boston. Ele acredita que essas duas cidades representam a essência dos Estados Unidos, excetuando cidades históricas com tradições próprias. Mas, civilização material versus intelectual / moral. Nabuco admira profundamente os Estados Unidos pelo seu gênio industrial, avanços tecnológicos e eficiência na economia de tempo e trabalho.
Ele os considera um local ideal para estudar a civilização material. No entanto, na ordem intelectual e moral, incluindo a arte, ele acredita que os Estados Unidos têm pouco a oferecer e que a cultura superior não necessita de contribuições americanas para se completar. Agora sobre a política americana. A política americana é descrita como uma luta cruel, sem o desinteresse, a elevação do patriotismo, a delicadeza de maneiras e a honestidade de processos presentes na política inglesa. A publicidade implacável e a invasão da vida privada dos políticos são características marcantes. A imprensa partidária é vista como impiedosa, recorrendo a qualquer artifício para difamar o adversário. Nabucco observa uma discrepância entre a consciência pública inferior e a privada superior nos Estados Unidos, com uma moral do Estado menos desenvolvida que a moral familiar. A corrupção é denunciada, mas as campanhas pela pureza administrativa são consideradas insinceras. O contraste com a Inglaterra. Nabucco compara frequentemente os Estados Unidos com a Inglaterra, considerando a atmosfera moral em torno da política americana como a mais viciada e a classe política como inferior à inglesa. A luta política nos Estados Unidos se concentra em reputações pessoais, enquanto na Inglaterra se foca mais em ideais, igualdade e altivez. Embora reconheça o forte sentimento de altivez individual nos americanos, devido à ausência de classes e hierarquias como na Inglaterra, Nabucco questiona se essa altivez da igualdade resulta em uma dignidade pessoal moralmente superior à das sociedades com tradições mais antigas. Ele observa que a igualdade americana é limitada pela questão racial e pela discriminação contra imigrantes. Formação de uma aristocracia. Nabucco argumenta que uma aristocracia está se formando nos Estados Unidos, baseada em nascimento, fortuna, inteligência e beleza, mas com uma característica distintiva: a abstenção política. Ele também aborda a preferência de algumas mulheres da alta sociedade americana por casar com estrangeiros, especialmente ingleses, o que ele considera um problema para o sentimento de igualdade nos Estados Unidos, criando um desequilíbrio entre os sexos. Muito bem, em resumo, Nabucco apresenta uma visão complexa dos Estados Unidos, reconhecendo seus avanços materiais, mas criticando sua cultura política e questionando a natureza de sua igualdade e a formação de uma nova aristocracia. É isso. Está aí a leitura e o resumo deste nosso capítulo, desse brilhante livro, Minha Formação, do Joaquim Nabuco, que foi um personagem histórico importante do reinado ali, localizado no reinado de Dom Pedro II aqui no Brasil. Valeu? Espero que você tenha gostado da leitura e das minhas ponderações. Inscreva-se aí. É isso, um abraço, até o próximo capítulo. Até mais!